Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar continuidade à nossa leitura. Nós estamos no capítulo 22 de Jó e nós vamos ler hoje os versículos do 12 ao 20. Nós temos aqui por tema, você é ímpio. Então, vamos aí fazer a leitura da palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia, abre comigo. Não apenas assista ou escute esse áudio, mas pegue sempre a palavra do Senhor, né? Temos essa oportunidade tão abençoada em nossas vidas, que é ter a palavra. Quantos países a Bíblia não pode entrar? Em quantos países a Bíblia não pode, né, ser divulgada? Quantos não alcançaram ainda, né, a palavra do Senhor? Quantos não podem divulgar essa fé que nós podemos? Que nós possamos usá-la com muita sabedoria e eficiência para a glória do nome do Senhor. Versículo 12, capítulo Jó 22, capítulo 22, Jó capítulo 22, versículo 12 em diante. Não está Deus nas alturas do céu? Olhe para as estrelas mais altas, que altura. E você diz, o que é que Deus sabe? Será que ele pode julgar através da densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver, ele só passeia pela abóbada do céu. Você quer seguir a rota antiga que os iníquos, que os injustos percorreram? Estes foram levados antes do tempo, uma torrente arrastou seus alicerces. Diziam a Deus, deixa-nos em paz, e perguntavam, o que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo foi Deus que encheu de bens a casa deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos veem a destruição deles e se alegram. O inocente zomba deles, dizendo, na verdade, os nossos adversários foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Nós vamos ler até aqui, que é o versículo 20. Nesses versículos aí, ele começa afirmando que Deus está acima de tudo e de todos, e que é para o homem inapropriado questionar a justiça de Deus. Então ele começa aí falando que Deus está lá no alto dos céus, né? Nas alturas dos céus, olha para a estrela, então ele fala como se Deus fosse um Deus inatingível, né? Embora seja verdade que Deus é grande e sábio, também é verdade que Deus é amoroso. Deus não está distante de nós, mas sempre está presente em nossas vidas, disposto a nos guiar e nos sustentar nos momentos de dificuldade ou de necessidade. Ele é um Pai presente, Ele é um Deus amoroso, Deus que cuida de nós, ainda que nós não estejamos vendo. Ele é presente, Ele é maravilhoso, Ele cuida das nossas causas. Deus se preocupa com as nossas questões, por mais simples que seja. Ainda que você fale, nossa, mas isso é tão pequeno, né? Vou pedir isso para Deus para quê? Deus cuida disso, Deus se importa com você, que você possa ter essa certeza no seu coração. Ele se importa com você, está sempre disposto a ouvir as nossas orações e nos ajudar em momento de necessidade. Às vezes um problema que para mim é tranquilo, para você é um problema gigante. E às vezes um problema que é gigante para você, ou ao contrário, né, que é gigante para mim, às vezes para você é tranquilo. Cada um tem a sua perspectiva, cada um consegue agir de uma forma diante de situações. Que não venhamos nos prender a esses detalhes, mas que possamos estar firmes e convictos. Deus está conosco em todo o tempo. Ele faz aí, continuando no texto, ele acusa Jó de seguir o caminho dos ímpios. E ímpio é alguém que vive em oposição à vontade de Deus. Nós sabemos aí que nós lemos, né, no capítulo 1 e 2 de Jó, Deus dando testemunho dele, né? E aí ele fala, né, que Jó, né, está seguindo o caminho dos ímpios e que estes são levados embora pela enchente, enquanto os justos são preservados. Como se tivesse uma receita para Deus agir. Seria bem simples, né? Deus só faz assim, assim, assim. Sai daquilo, Deus não faz. E não é assim. Deus tem multiformas, né? Deus trabalha ali com a graça maravilhosa dele, com a bondade, né? Então não tem uma receita para Deus. Deus vai fazer desse jeito, Deus vai fazer do outro. Não existe isso. Deus faz da forma que ele quer, como ele quer, usando quem ele quer. Então não existe uma receita, né, para Deus agir. E ele acusa Jó de ser ímpio e que precisa se arrepender. Mas Deus dá testemunho dele nos capítulos 1 e 2, dizendo que ele era justo, temente a Deus. E isso acaba não fazendo sentido. Se nós voltarmos aí lá na nossa Bíblia, no capítulo 1 de Jó, no versículo 1, havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Quando acontecia ali o ciclo de banquete dos seus filhos, ele apresentava ofertas ao Senhor, porque talvez os seus filhos poderiam ter pecado. Então olha o pensamento desse homem, né? E num certo dia, numa reunião em que os anjos vieram se apresentar a Deus, Deus dá testemunho a Satanás a respeito de Jó. Você reparou no meu servo Jó? Deus fala lá no capítulo 1, versículo 8. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. No capítulo 2, ele fala novamente, você reparou, capítulo 2, versículo 3. O Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva sua integridade. Isso depois da segunda prova que o Senhor permite, né? O Senhor permite não, né? Depois da prova que Jó passa, Deus fala novamente ali sobre ele. Então não faz sentido, né? Então Jó não é um homem ímpio, né? Não é o que nós analisamos aqui, o que nós conseguimos ver, né? E ele faz nos versículos 19 e 20, aí no finalzinho, os justos veem a destruição deles e se alegram. O inocente zomba deles, dizendo, na verdade os nossos adversários foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles.
Aí ele afirma que quem segue a Deus será recompensado e aqueles que se afastam dele serão destruídos. E em João 16:33, né, Jesus disse que teríamos aflições, mas para termos bom ânimo. Vamos ler lá, João 16:33, lá no Novo Testamento. João 16:33. Falei essas coisas porque o Pai está comigo, no 22, mas não estou sozinho. Deixa eu achar o 32, desculpa. Não é 22, não. 16:32. Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, o próprio Jesus passou por dificuldades. Então, isso não quer dizer que Jó estava em pecado, que Jó estava agindo de forma errada. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O próprio Jesus foi tentado por Satanás. Então, não faz sentido a gente pensar que só quem vive uma vida com Deus tem um monte de recompensas. Deus não trabalha com esse tipo de coisa. Não é dessa forma, né? Deus não trabalha por barganha. A gente dá e recebe. A gente faz desse jeito, Deus faz daquele. Não tem uma receita para o trabalhar de Deus. A vida com Deus não é cheia de recompensas. Não devemos segui-los por coisas que Ele pode nos oferecer, por bens materiais, por coisas que a gente quer alcançar, uma saúde restaurada. A gente não tem que servir ou seguir a Deus por isso. Nós temos que segui-lo porque Ele já fez, por quem Ele é. Ele nos livrou do pecado, nos livrou da morte, encheu a nossa vida de luz e de paz. É por isso que nós adoramos a esse Deus, é por isso que nós servimos a esse Deus. Não por aquilo que Ele vai nos dar, por aquilo que Ele tem nos dado, mas por quem Ele é. Ele nos resgatou da morte, do mundo de escuridão, do mundo de trevas e nos trouxe para a luz. Que nós possamos ter essa verdade gravada em nosso coração. Com Deus não é interesse, não é uma barganha. Eu faço isso, Deus faz aquilo. Eu vivo reto, Deus me dá a casa, Deus me dá... Não, Deus não dá essas coisas para quem vive reto. Deus faz da forma que Ele quer, como Ele quer. A verdadeira bênção de Deus encontramos em um relacionamento pessoal e próximo com Ele. Isso é estar bem com Deus, buscando uma vida de santidade, ajudando o próximo e sendo fiel a Ele. Isso sim é uma vida com Deus. A intenção de Deus não é destruir os ímpios, e como Ele fala, né? Os justos veem a destruição dos ímpios e se alegram. Deus não deseja isso para nós. Deus não quer isso para os ímpios. Ele quer que os ímpios se arrependam e voltem-se para os caminhos do Senhor. A intenção de Deus não é punir quem está errado, é que ele se arrependa dos seus pecados e volte. Desde o começo, Deus sempre quis que o homem se arrependesse. Nós lemos aqui, né, lá no comecinho de Gênesis, né, no capítulo 2 aí em diante, mais ou menos, que o homem pecou, né, e aí, lá no 3, na verdade, acontece a queda do homem mesmo. E a intenção de Deus nunca foi punir o homem. Ah, o homem pecou, então matar. Não. Deus ainda pergunta, Adão, onde você está quando ele se esconde, né? Nós lemos aqui anteriormente. Deus sempre quis dar uma oportunidade. Quando ele vai falar com a mulher pela primeira vez, ele pergunta, o que foi que você fez? Se foi a primeira pergunta que Deus fez. E no momento que eles tiveram esse questionamento, essa pergunta, eles não se arrependem. Deus sempre dá oportunidade pra gente se arrepender. Que nós possamos ver os mínimos detalhes. Eles tiveram a oportunidade de se arrepender e não se arrependeram. E pagaram um preço por isso, claro, porque toda consequência traz, tudo aquilo que a gente faz de errado traz consequências, né? Não tem como a gente passar despercebido aos olhos do Senhor, né? Nós vamos ler lá em Mateus, nós vamos lá no Novo Testamento novamente. Lá em Mateus, versículo 5, do 43 ao 48. Versículo 5, 43 ao 48. Nós vamos ler aqui sobre essa parte que ele fala aí, né? Que os justos veem a destruição dos ímpios e se alegram, né? E como se Deus gostasse de ver a destruição de alguém, né? E aí nos versículos de Mateus, né, Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque ele fez o sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justo e injusto. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Então aqui Jesus está dizendo, você precisa amar aquele que te faz mal. Você precisa amar aquele que deixou claro que te odeia. Né? Então aqui a intenção de Deus não é punir os ímpios, é que eles sejam perdoados. Que eles encontrem esse amor, essa graça. E como eles vão encontrar esse amor, essa graça? Com a nossa oração. Né? Alguém que está no pecado só vai conseguir sair do pecado com a nossa oração, com a nossa vida com Deus. Continua. 47. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não faziam o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então aqui, amem os seus inimigos amem seus inimigos e olhem pelos que perseguem vocês. É isso que Jesus deixa. Demonstrando assim que vocês são filhos do Pai. Ou seja, a gente mostra que nós somos filhos de Deus quando a gente ora por aqueles que não nos suportam. Porque ele fala aqui mesmo. Qual a vantagem que tem você orar pelo seu inimigo, pelo seu amigo, né? Se você saudar apenas os seus irmãos, que recompensa você terá? Que bem você está fazendo? Você não está fazendo mais que sua obrigação. É mais ou menos isso, né? Precisamos orar por quem está perdido e trabalhar
para trazê-los para perto de Deus. Esse é o nosso papel como cristãos. Essa é a nossa maior missão na Terra. Ser cristão é ser pequeno Cristo. É se comportar, agir, falar, pensar como Cristo. É fazer esse exercício diário. No lugar de julgar alguém de ímpio, como fez ele faz, que possamos seguir a palavra, fazendo como Cristo fez. Que possamos ter menos dedos apontados e mais mãos estendidas. Que nós possamos orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos prejudicam, orar por aqueles que estão distantes do caminho do Senhor. Só assim eles encontrarão um caminho de volta para casa, ou um caminho que eles nem conhecem. É através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa vida com Deus, que vidas serão transformadas. Que nós possamos levar essa verdade de julgar menos, apontar menos e entregar mais as bênçãos do Senhor à vida dos nossos próximos. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia, uma tarde, uma noite muito rica em bênçãos do Senhor, que possamos nos relacionar cada dia mais com esse Deus tão maravilhoso e cheio de bondade para as nossas vidas. Que possamos estar aqui amanhã para ler a última parte, do capítulo 22 e dar sequência aí na leitura da palavra do Senhor dia após dia, até Jesus voltar, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo.